E voilà, bienvenue encore. Esse vídeo ele é especial. Eu demorei um pouco para fazer esse vídeo porque eu queria fazer ele como se eu estivesse fazendo para mim, que no começo isso teria me ajudado bastante. Que são dicas e fonética, a parte falada em francês, e muitas delas nós não temos a fonética em português e a gente tem que se adaptar. Lembrando que a gente sempre tem que trabalhar com a memória de forma consciente daquilo que a gente já tem, para não pesar para o cérebro, ok? Então vamos lá. Bom, francês é o idioma das exceções, não se esqueça disso. Mas esqueça regras, entenda no começo. O principal é isso, esqueça regras e entenda. Se você quiser criar algumas regrinhas para você, tudo bem, eu já criei algumas e eu vou repassá-las aqui. Então vamos lá. Em francês, onde se tem as vogais O com I, o som em português fica UA. Se você ainda não deu uma olhada naquele e-book, meu está aqui nos bônus também, o e-book que é Francês para Iniciantes, o Beabá para aprender francês do jeito certo. Dá uma olhada lá que tem muitas frases muito interessantes lá para você ter um entendimento de como que eu fiz. Aquilo lá foi tudo eu que fiz um a um. Então, já que você entende que onde tiver essas vogais juntas, O com I, lembrando que tem exceções, pode ser que alguma não tenha, sempre. O som vai ser o A, então vamos lá. A primeira, que significa rei, como que seria? Olhando no laranjado aqui, ó. Roi, exatamente. A segunda, o porquê. Lembrando que o porquê na pergunta em francês é pourquoi, e na resposta é parce que. Mas você pode também usar o pourquoi na resposta. Então é aí que está. Pourquoi, exemplo, pourquoi êtes-vous ici? Por que é o senhor aqui? Je suis là parce que. Então, vem fazendo. Lembrando que pourquoi em francês é para perguntar e para responder é parce que. Parce que não está escrito aqui, mas pourquoi é para perguntar. Então vamos lá, você já sabe que pourquoi, olhando aqui, vai ser o A. O próximo, você. Eu significa, isso aqui, moi, isso mesmo. Esse aqui, o T com esse UA aqui, vai dar toi, você, exatamente. Mais um, emprego, não é em, não, emploi. Exatamente. Parabéns, você já sabe disso agora. Vamos mais dicas e fonética. Onde se tem as vogais A com I? Na grande parte, na maioria das vezes. O som em português seria E, o nosso E mesmo. Vamos ver isso na prática? Mas, então, se você já sabe que o M com esses E aqui vai ser me. Exatamente, que significa mas. Mas, entretanto, contudo, no entanto, não obstante, ou seja, mas. Eu vou fazer isso, mas talvez eu não faça. Ok? Esse aqui, que escreve da mesma forma, mas lê diferente. Jamais, você vai ler jamais. Você não pronuncia o S, não é jamais. Jamais. Ok? Próximo. Favor e gostar. Você ouve muito as pessoas falarem isso. S'il te plaît, s'il vous plaît, aqui, plaît, não pronuncia o T também. Daqui a pouquinho eu vou te falar sobre isso também aqui, sobre letras mudas no finais das palavras. E esse aqui, o F, não pronunciando o S, com esse E aqui vai ficar fé, exatamente, fé. O mês de maio, que é idêntico à palavra mas, só que tira o S. Lembra lá onde você viu sobre os acentos, que tem o trema? Se tivesse um trema aqui nessa primeira, seria milho. E a palavra seria pronunciada maíz, e não me, como está aqui. Então aqui, mês de maio, me, da mesma forma. Parabéns, você já sabe mais um pouco daquilo que eu aprendi. Dicas, vamos lá mais. Onde se tem as vogais O com U, fica em português U. Então vamos lá. Primeiro, onde? É só você ler igual está aqui no amarelo aqui. Ó. U, onde? Joias, não pronuncia o X. Então fala para mim. B, I com J mais esse U acentuado vai ficar
Bijou. Bijou. Joias. Parabéns. E esse aqui é a mesma coisa, mesma pronúncia ali. Você já sabe isso aqui, então vai ser bisou. Beijos. Joelho. Você já sabe como é que é. Então é isso mesmo. Genou. Voilà. E esse aqui, doido. Feminino, isso aqui não é folle. Não é full, não, folle. Então F com essa letra U acentuada vai ficar fou. Il est fou. Ele está doido, ele é doido. Ok? Bravo! Você já sabe mais um. Vamos lá. Mais. Onde se tem as vogais. Deixa eu colocar isso aqui em destaque, que eu gosto muito. Pronto. Onde tem as vogais E, A, U, vai ficar o som de O, como se fosse um O com um circunflexo. O som em português ficaria O, aproximado. Tá? Então, como isso aqui é um som que nós não temos esse som dessas três letras juntas no português, é AO. Você não falaria assim, então é igual falar água, O, do Lo. Então vamos ver exemplos? Vamos lá então. Nível, se você já sabe disso, N-I-V com O circunflexo vai ser niveau. Isso mesmo. Próximo. Escritório, lembra do U? O U tem lá a dica para fazer o biquinho, é U. Né? Então, vê lá na dica do meu canal, que está em conteúdo extra. Escritório vai ser bureau. Bureau. Só o Ozinho aqui. Vai lá, você já aprendeu mais uma. E barco? Você já sabe o que é aqui o O com circunflexo, então vai ser bateau. Bateau. Voilà. Faca. O O com U você aprendeu que é o som de U. Então é couteau. Couteau. Martelo. Marteau. Exatamente. Marteau. Vamos para mais. Você já aprendeu mais um. Olha só aqui que eu coloquei aqui agora. Essa é um grande erro que muitos brasileiros cometem também quando eles estão aprendendo francês. A diferença do je e o je. O je, ele é aberto mesmo, porque é o je é. E o je é simplesmente a primeira pessoa do singular. Olha só. Je, eu, é a primeira pessoa do singular. Você pronuncia je. 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 Não é Jo de Jô Soares, 11h30, não é nada disso. Nem Gé aberto. Entre o aberto e o fechado. Você vai ter que treinar isso aí. Como você treina isso? Olha lá a técnica Le Miroir, a técnica que eu deixei para vocês aí também. Em francês, j'ai é a primeira pessoa do singular do pronome, eu, je, mais o verbo avoir, ter. J'ai. Como? Aqui, você vai, no módulo 2 você vai ver sobre por que essa apóstrofe. É quando tem duas vogais juntas, então, na forma escrita. Então, j'ai, eu tenho. J'ai, eu tenho. Est-ce que vous avez de l'argent? Oui, j'ai. Sim, eu tenho. Por acaso você tem dinheiro? Sim, eu tenho. Est-ce que par hasard vous avez de l'argent? Par hasard, por acaso? Por acaso você tem dinheiro? Oui, je. Então, je l'ai. Eu o tenho. Je. Então, simplesmente. Então, é a primeira pessoa singular conjugada no presente indicativo do verbo avoir. Ter. E tem outras formas que você vai ver esse je também, que ele é utilizado como verbo auxiliar. Mas isso não é o momento de você aprender agora. Fica tranquilo. Vamos lá. Então, só a pronúncia. Vamos lá ver alguns exemplos. Je suis capable. Repita. Je suis capable. Je suis capable. Eu sou capaz. Mais um. Je viens du Brésil. Não é bré e nem bra. Muitos brasileiros, porque a gente fala Brasil, então eles acabam falando je viens du Brasil. Fica um Brasil, fica dói, não é assim. É bré, é um bré, é igual café. Não é café, é café. Então, je viens du Brasil. Eu venho do Brasil. Eu sou do Brasil. Pode ser interpretado assim também. Je suis là. Você deve ter visto lá nos vídeos também das dicas a diferença de lá e là-bas. Lá é aqui, onde que eu estou. Je suis là. Luciano, tu es où? Você está onde? Je suis là. Ici, au bureau. Aqui no escritório. Eu estou lá. Estou aqui. Je suis là. Repita. Je suis là.
Je suis là. Estou aqui. Mais um. Je pars maintenant. Palavrinha nova. Eu gosto dessa palavrinha aqui. Ó. É agora. Je pars maintenant. Je pars maintenant. Je pars maintenant. Maintenant. Ele é bem nasal. Tem gente que fala maintenant. Não pronuncia o T lá no final, por favor. Je pars maintenant. Mais um. Je mange bien. Mange. Termina no G aqui, não pronuncia o E. Je mange bien. Não, je mange bien. 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 Eu como bem. Mais um. Vamos lá. A famosa je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Eu te amo. Que é a famosa. Agora, exemplos com o verbo ter. J'ai, verbo avoir. J'ai l'honneur. Aqui, esse H não se pronuncia. É um H mudo. H muet. É um H muet, mudo. Eu tenho a honra. J'ai l'honneur de dire que... Então, aí vai continuar a frase. J'ai l'honneur. J'ai. Ok. Outra. J'ai l'intention de continuer. Não é de aberto, porque não é plural, é singular. De continuer. Não é do também não. De o. No nosso som. Não se esqueça, faça o download lá do e-book que eu deixei aqui também, que é o Francês para Iniciantes, o Beabá do Francês. É uma mulher que está com... Parlez-vous français? Assim. Vous parlez français? J'ai l'intention de continuer. De continuer. Não pronuncie o R final também. Aqui não é intention, intention. Lembra que você aprendeu lá no bônus, todas as palavras sem nada de ser cedilha altivo, intenção aqui, ó. J'ai l'intention, intenção. L'intention, não é ton, nem tant. Tension. De continuer. Eu tenho a intenção de continuar. Mais um. J'ai de bonnes idées. Bonnes idées. Aqui é plural. J'ai de bonnes idées. Eu tenho boas ideias. J'ai de bonnes. Idée, plural. Mais um. O último aqui. J'ai du boulot. O com U, você já aprendeu agora há pouco, que é O com U, o som é U. Você aprendeu que é U, né? Igual bus, ônibus, bus. J'ai du boulot à faire. Esse Ezinho aqui não pronuncia. J'ai du boulot à faire. J'ai du boulot à faire. J'ai du boulot à faire. Alors, ok? Eu tenho trabalho para fazer. Ok, agora você já sabe a diferença do je e j'ai. Parabéns. Vamos lá, mais um. Falei que esse vídeo foi preparado com precisão. Diferença entre e. Deixa eu fazer isso aqui, que eu gosto de colocar outra cor aqui. Vamos lá. Aqui, pronto. E esse aqui eu tiro esse e coloco aqui. Pronto. La différence entre e é. Vamos ver qual que é essa diferença, hein? Ops, deixa eu tirar isso daqui. Pronto. São palavras diferentes isoladas. São duas palavras diferentes. Lembrando, tudo se resume em palavras. E é em português, o som é e é realmente essa conjunção que serve. E. Ok? E. Não pronuncia et. Já vi muitos brasileiros pronunciando et. Não faça isso. Isso aqui é a conjunção e, se pronuncia igualzinho a nossa e. Só que tem um Tzinho na frente. E est é o é. A pronúncia em português é isso aqui. É o verbo être, é o verbo ser, estar, conjugado no presente do indicativo na terceira pessoa do singular, além de, ele tem outras formas que ele vai aparecer também. Eu vou passar aqui para você que o mais simples, o mais comum de ser usado, esse est, que é. Pronúncia, vamos lá, é. Então vamos ver exemplo agora com o com o e. Exemplo com o e, que é a conjunção. Moi et toi, moi et toi, moi et toi, moi et toi. Eu e você. Mais um. Moi et lui, moi et lui. Eu e ele. Moi et lui et lui. Estou fazendo uma emenda aqui só para
Mais um. Mon frère et moi. Mon frère. Tá vendo que o E aqui já está diferente? Então é som de E. Mon frère. Frère. Você não vai falar frère. Frère. Ele fecha no final, mas não pronuncia o E. Mon frère et moi. Meu irmão e eu. Entre moi et toi. Ça, c'est entre moi et toi. Isso é entre eu e você. Entre moi et toi. Entre moi et toi. Entre moi et toi. O último aqui. Du pain et du chocolat. Aqui tem um partitivo, a gente vai entender isso aqui em outra oportunidade, agora não vem ao caso. Du pain et du chocolat. Pão e chocolate. Du pain et du chocolat. Aqui é para você entender o E. É simplesmente conjunção E. Não tem segredo. Aí tem mais um aqui. Où et quand. Où et quand. Où et quand. Esse quand não é quoi, mas aqui o, onde, você já aprendeu, e, conjunção, quand é só com o O lá no final, pra você entender. Quando? Oui, je pars. Tu vas où et quand? Você vai onde e quando. Ok? Oui, je pars. Sim, eu tô indo embora, tô partindo, tô saindo. Ok? Então, você já entendeu o E, a conjunção. Agora vamos ver alguns exemplos com o verbo verbo être, o E. Il est en train de manger. Lembrando, isso aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, isso aqui, en train de, é uma das formas do gerúndio, gerundif. Gerúndio é a ação do verbo. Então, olha só, il est en train de manger. Pode trocar por qualquer verbo que você quiser aqui. Il est en train de boire. Manger é comer, né? Então vai ficar comendo. Gerúndio, NDO pra gente. Então, il est en train de manger. Il est en train de boire. Il est en train de partir. Boire é beber, ele está bebendo. Il est en train de partir, ele está partindo. Il est en train d'arriver, ele está chegando. Il est en train de fumer, ele está fumando. Il est en train de courir, ele está correndo. Il est en train de promener, ele está passeando. Il est en train de marcher, ele está caminhando. Então, ou seja, en train de, anote isso aí, en train de é uma das formas, praticamente a forma mais usada do gerúndio, gerundif, en train de. Então, se você não quiser errar, a pessoa pergunta, fulano, qu'est-ce que tu es en train de faire? O que você está fazendo? Je suis en train de dormir. Não, você não está dormindo, porque você está acordado falando. Je suis en train de manger. Eu estou comendo. Entendeu? Então, en train de, gerúndio. Ok, mais uma coisa, nem estava previsto aqui, mas foi bom fazer essa pausa aqui. Próximo. C'est impossible. Aqui, lembra, tem uma ligação aqui para falar. No módulo 2 a gente vai falar melhor sobre isso. Aqui. Ele é impossível. Você não vai falar, ele é impossível. De uma outra pessoa, sim, mas uma coisa que é impossível de fazer, você vai simplesmente falar, é impossível. C'est impossible de faire ça. C'est impossible. Est-ce que tu peux faire ça? Você pode fazer isso? Não, c'est impossible. Não, é impossível. C'est impossible. C'est impossible. Nesse caso aqui, olha só, il est, nesse caso aqui você não vai falar c'est impossible. É uma exceção, por isso que eu coloquei isso aqui, c'est impossible. Porque não é o verbo être nesse caso aqui. Não é o verbo ser e estar. Vou mostrar um outro exemplo aqui. Ma sœur, aqui também é um som bem difícil. Sœur, O-E-U, é um som bem mais desafiante. Difícil eu não gosto de falar, eu gosto de falar que é desafiante. Para nós, brasileiros, porque nós não temos isso na nossa fonética do idioma português. Ma, você já aprendeu lá, mon ton son, ma ta sa, etc. Então, ma é minha, ma sœur é faible. Então, você poderia falar, minha irmã é fraca, dependendo do contexto. Mas minha irmã está fraca, está doente, alguma coisa assim. Ou ela é fraca da cabeça. Ou seja, ma sœur é faible. Aqui você já aprendeu sobre o A com I. Tem som de E, faible. Ok, vamos lá, mais um. Il est en voyage. Aqui terminou com uma consoante, começa com vogal. Você pode, nem sempre, a maior parte das vezes, sim, fazer a ligação na fala. Il est en voyage, senão fica muito preso. Il est en voyage. Il est en voyage. Il est en voyage.
O com I, você aprendeu que é o A. O Y tem som de I, você aprendeu isso lá no alfabeto e nas consoantes. O Y tem som de I, o Y tem som de I. Então, voyage, voyage, voyage. Il est en voyage. Ele está em viagem. Vamos ver mais um. Il est américain. Il est américain. Il est américain. Então, aqui, américain. Então, nesse caso aqui, tá vendo? Aqui, A com I é fait, não é faible, faible. Mas aqui você, como tem um N aqui no final, nem sempre se pronuncia, mas nesse caso sim, ele é américain. Você não vai falar, ele é américain. Não, ele é americano. Ele é americano. Do N aqui. Daqui a pouco eu vou te falar sobre N e N no final. Il est américain. Il est américain. Uau! Il est américain? Oui, il est américain. Ok, vamos lá. Mais uma. Última aqui, penúltimo aqui. Il est acteur. 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 É com U também, é um pouco mais delicado de falar. Ele é ator. Il est acteur. Agora vamos aqui a alguns exemplos que eu falei para você, que eu disse que o est, né? Ele é a explicação dele. Deixa eu pegar aqui a explicação dele, que é do verbo être. Je suis, il est, segunda pessoa do singular, do verbo être. Tu es, il est. Je suis, tu es, il est. Ok? Terceira pessoa do singular. E aí, deixa eu pegar aqui, olha aqui. Terceira pessoa do singular. Além de, lembra que eu falei esse além de? Por que eu falei esse além de? Porque aqui, olha só, ele é usado como um verbo auxiliar também. Amélie, Amélia, é partie. Então, Amélia é partie. Sempre que você quer falar do passado, não vou falar em tempo verbal aqui agora, mas do passado, ela partiu, Amélia partiu, ela foi embora, ela saiu, passado. Il est parti, Amélie est partie, il est arrivé, ele chegou, il est arrivé, ok? Então é usado também. Mas aqui eu só quero te mostrar a diferença fonética. E é. Vamos lá. Le film est sorti. Aí, ó. Passado também. O filme saiu. Quando tem um lançamento de um filme, nossa, o filme já foi lançado, já saiu no cinema. Oui, le film, il est déjà sorti. Il est sorti. Aqui está no passado também, ele saiu. O filme foi lançado. Mais um. Il est 5 heures. Il est 5 heures. Esse é com U aqui, não é um som que nós temos. É igual a falar heure, fleur. É um pouco mais desafiante. Il est 5 heures. Il est 5 heures. Quando você usa para falar, para perguntar as horas e para falar as horas, você sempre vai usar isso aqui, ó. Ele, e esse ele aqui do il é no caso o relógio. A pessoa pergunta para você, quelle heure est-il? Ou então, il est quelle heure? Quelle heure é il, est il. Então, ou seja, quantas horas é nele? Nele, relógio. É uma forma que eu usei para aprender isso. Então, ele tem, o relógio tem a sua resposta. Il est 5 heures. Quelle heure est-il? Ou, il est quelle heure, s'il vous plaît? Il est 5 heures. Waouh, il est déjà 5 heures. Oui, voilà, il est déjà 5 heures. Alors, il faut qu'on parte au boulot, j'ai du boulot à faire. Aqui você já aprendeu um monte de coisa que você já pode falar. E formando frases também, formando até uma sequência de um diálogo. Il est 5 heures. Il est 5 heures du matin. Il est 5 heures de l'après-midi. Em francês, você fala ou da manhã ou da tarde. E também você usa 24 horas. Il est 17 heures. E às vezes fala, il est 5 heures. 5 heures, se você só falar il est 5 heures, significa que é de manhã. Se fosse à tarde, seria il est 17 heures. Então você poderia falar, il est 5 heures de l'après-midi. Ou seja, não é tão utilizado. Depende muito em Genebra, na Suíça, na França também não. Il est 17 heures. Ok, merci. Il est, quando você vai perguntar, falar horas, você também usa esse é. Il est 5 heures. Próximo. Il est minuit. Il est minuit. Quelle heure est-il? Il est minuit. É meia-noite. Ok. Mais um aqui. Estamos acabando aqui. E acredito que você esteja anotando tudo. Reveja quantas vezes você puder aqui. Diferença entre M e N no final das palavras. Lembrando que é sempre a maior parte das vezes. Então vamos lá.
Tram, tram. Quando tem o M no final, e você tem que pronunciar o M, é como se você nunca mais parasse de falar o M. Tram, os lábios juntos, até faz aquela cosquinha nos lábios, você ficar fazendo muito tempo. Tram, tram é aquele trem elétrico, urbano, aquele que tem em cidades grandes no Brasil, não sei onde que tem, mas que é igual ônibus, é de uma parada para outra e tal. Em Genebra tem muito, na Suíça tem muito, na França tem muito, na Itália tem. Então, acho que chama bondinho também, não sei se é o bonde no Brasil, não sei. É o trem elétrico urbano, é o tram, tram. O tram, tram, olha só a diferença. O N, tram, você continua com a boca aberta. Tram é nasal. Tram, o M você fecha, e o tram, que é o trem de ferro, aquele que leva passageiros também de cidade para cidade, de uma cidade para outra, que leva carga, talvez até a locomotiva, que é a marifumaça, é o tram também. Então é o trem de ferro, tram. E é a mesma palavra usada que você viu agora há pouco no gerúndio. En train de, en train de, en train de, en train de. É a mesma palavra, exatamente pronúncia e escrita. Mas ela aqui, nesse caso, ela é o trem de ferro, e lá é o gerúndio antes do verbo em ação. Mas vamos lá, tram, o M, continua, contínuo, tram, tram. E o N é tram, tram. Vamos ver outro exemplo. Maman, maman, maman. Tá vendo que eu não estou com no final o M, meus lábios juntos? Maman, 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 maman. É mamãe, né? Mais um. Madame, nesse caso que tem um E no final, só que você para no M. E eu vou falar daqui a pouquinho sobre palavras que não se pronuncia letras no final. Então, exceções e não tem regra para isso. Mas, madame, madame, bonjour madame. Tá vendo? Madame, madame, é o M. Pardon, pardon, não encostei os lábios no final. Pardon, perdão, com licença, desculpa. Pardon, pardon. Modem, é o modem da internet. Modem, modem, modem. E N, todas as palavras que você já aprendeu também, terminada em C cedilha ou tio, que você fala sion, attention. Então é esse N também. Você aprendeu inclusive lá no 1000 palavras em poucos minutos, lá no bônus. Attention, jonction. Então esse N também, ele é nasal, mas ele não encosta, ele fica só, a boca sua fica aberta. Quando maman, mention, attention, train, tá aberto, tá vendo? Tá ok? Ou seja, já aprendeu muita coisa. Algumas exceções, vamos lá. O nome em francês, você fala non. E não em francês, você também fala non, mas um é N e o outro é M. Non. Quel est votre nom? O nome é nome de família em francês. Quel est votre nom? O nome de família. E se fosse o nome, igual no Brasil, é prénom. Quel est votre prénom? Aí, ó. Esse aqui termina também como se fosse um N no final. Quel est votre prénom? Non. Ok? Prénom. Dom. É a mesma coisa. Você tem o dom da música, você tem o dom de falar idiomas, você tem o dom de muitas coisas. Dom. Il a un don lá. Il a un don. Ele tem um dom lá nele. Ok? Fome. J'ai faim. Você não vai falar j'ai faim. J'ai faim. Aí seria mulher. Femme. F-E-M-M-E. Femme. C'est ma femme. Minha mulher. Mas no caso de fome, faim. J'ai faim, moi. Eu estou com fome eu mesmo, tá vendo? Que eu usei o moi para reforçar uma coisa que eu já disse. Je faim, moi. Não é? Eu, fome, moi. J'ai. Eu tenho fome. J'ai faim, moi. J'ai faim, moi. Ok? Eu tenho fome eu mesmo. Vamos lá. Tá acabando esse vídeo. Calma aí, vai anotando as coisas. Esse vídeo é bem rico. Letras mudas no final das palavras. Não se preocupe em entender. Ensine a acostumar com as palavras. Não tem regra para isso. Não tem que falar verbo que termina. Français. Français não é verbo, é S. Manger é verbo. Você não fala o R no final. Dormir, você já fala o R no final. Todos terminados em IR. Não tem regra. Simplesmente você tem que entender e acostumar. Por exemplo, olha lá. Voiture. Voi, você aprendeu já? Voiture. O R também você já aprendeu? É a mesma coisa que carro ou viatura. Voiture. Comprend.
Il comprend. Je comprends. É compreende. Eu compreendo. Je comprends. Oui, je comprends. Eu entendo. Eu compreendo. Il comprend. Não pronuncia o D. Próximo. Crois. Je crois. É crer, acreditar. Je crois. Você não pronuncia no final também. Petit. Todo mundo já fala, ah, le petit là, le petit oiseau, le petit, petit à petit, pouco a pouco, pequeno, petit. Não pronuncia o T. Petit. Não é petit, nem pote. Petit, petit, petit. Continuer. Ah lá, continuer. Os verbos terminados em ER, você vai sempre ter essa forma de falar sem o R. Continuer, manger, e assim vai. Continuer, continuar. Não pronuncia também. Méthode, méthode, não é mé. Méthode, méthode, métodos. Méthode, méthode. Vai até o D, não pronuncia nem o E nem o S no final. Méthode, méthode, singular, método e métodos. Só diferencia na escrita. Arriver. Arriver. Outro verbo regular. Os verbos terminados em E são o grupo maior. Verbo regular. Arriver. Arriver. Chegar. E voilà! Espero que você tenha aprendido muito nessa aula. Se não deu para pegar tudo, reveja, faça o download. Tem o material dela disponível para você também. Nessa mesma apresentação, tanto lá dentro do Dropbox quanto abaixo desse vídeo, faça o download e tenha sempre com você. O material todo é seu e eu quero que você tenha isso na ponta da língua. Merci beaucoup et à très bientôt. Salut, tchau, tchau.